Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe tua vida. Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos trazer um tema aqui, né, que fala um pouquinho sobre Naamã, né? Uma passagem muito linda, a gente fala de fé, esperança, perseguição. Então são muitos, dentro dessa história tem muitos contextos, né? Muita coisa que vai estar falando no seu coração. Tá bom? Mas antes vamos estar orando, né, ao Senhor, pedindo a Deus para tomar sempre o primeiro lugar em tudo que nós fizermos, né? Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela sua presença aqui ao nosso canal. E que Deus abençoe a tua vida, você de longe, você de perto. Aonde você estiver, Deus é contigo. Vamos orar? Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar entrando neste lar, Senhor, levando a Tua palavra, a Tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor venha transformar essas vidas, Senhor. Que essa palavra venha edificar essa família, Senhor. Esse ministério, este lar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja mudança, que haja transformação. Que o Senhor é poderoso e age entre nós, Pai. Nós precisamos, nós carecemos, nós somos carentes de Ti, ó Espírito Santo, ó Deus de Israel. Que o Senhor venha agir neste lar, que o Senhor venha agir nesse coração, que o Senhor venha agir nessa vida, que o Senhor venha segurar com os seus braços, Senhor, com as suas mãos, Senhor, essa pessoa, Pai. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, poderoso, benigno, longânimo, Senhor, e misericordioso, Senhor. Ser conosco, ser com quem está ouvindo, Senhor, que nós somos o seu vaso, Pai. Que o Senhor venha falar em nossa boca, Pai, e que nós venhamos fazer a boa obra, levar a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Naamã é curado da lepra. Amém. Pode falar. Então, quero dar um tempinho para você do outro lado aí. Talvez você está perto da sua Bíblia. Eu peço a você para estar abrindo junto conosco em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, tá bom? Abre sua Bíblia, acompanhe conosco aqui essa história muito bonita, né? Muito bonita. Amém? Amém. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Né, Márcio? Era um homem muito importante, né? Ele sempre estava na frente das batalhas, né? Ele era, vamos dizer, como se fosse um general. Ele preparava as batalhas, ele arquitetava as batalhas, ele estudava os inimigos, né? Ele era um homem que tinha visão ampla, né? Uma visão ampla. Ele era um homem inteligente. Então, para o rei da Síria, ele é um homem muito importante, porque por ele, o rei da Síria teve muitas vitórias, né? Onde Naamã ia, ele já ia e vencia a batalha, né? Mas a Bíblia é bem clara em dizer, né? Ó, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão, né? Em vão lutam aqueles que vigiam, porque do Senhor vem a força, do Senhor vem o livramento, do Senhor é a vitória. Quando você deixa Deus e confia no Senhor, Ele vence as batalhas por você. Então, nada Naamã poderia ter feito, Márcio, se não fosse por Deus. Muitas vitórias você ganha, às vezes você pensa que é por mérito seu, não é mérito seu. Toda vitória, toda bênção, o Senhor que te dá. O Senhor permite situações para que você venha amadurecer, para que você venha vencer, para que você venha ter uma amizade verdadeira com Deus.
Então esse homem aqui era um homem que estava acostumado a vencer, mas aconteceu algo na vida dele, mas que por ele mesmo ele teve que entender como esse Deus poderoso, nosso Deus, o Deus de Israel, deram todo esse livramento. Agora ele vai ter que entender na parte física dele, na parte humana, porque ele também tinha que entender que só tem um que pode mudar tudo. Só existe um Deus que pode modificar aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que a força humana não pode comprar, aquilo que a ciência não pode fazer. Quem pode fazer? O único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. E aqui na frente a gente vai entender, vamos adentrar para a gente entender como que Deus trabalhou na vida desse homem. E eu vou dizer, Márcio, eu ouso dizer que este homem era um homem que Deus colocou os olhos sobre ele. Porque Deus vai fazer um milagre através da vida dele. Porque quando Deus quer levar a palavra dele, quer levar o conhecimento, quer salvar vidas, Deus usa quem ele quer. Deus escolhe quem ele quer. Se Deus apontar o dedo para você hoje aí, epa, eu vou dar vitória ao meu servo, mas ele vai passar nessa prova, eu vou dar vitória. Ele vai marcar o dia da sua vitória. Tá passando afronta, luta, dificuldade, a lepra? Mergulhe nessas águas hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina. Às vezes tem coisas, né, Márcio? O pessoal fala, né? Complica e descomplica, complica e descomplica. Levaram uma menina judia de Israel. Mas, se você está presa, se você está se sentindo presa e sentindo dificuldade em alguma coisa na sua vida, se prepare. Deus vai te usar como instrumento de milagre na vida de outras pessoas. Através dessa luta, dessa prova, desse barco balançando no vento do mar, Deus está te usando como um espelho para refletir a imagem dele sobre a sua vida. Você é luz sobre as trevas. Você é instrumento do Senhor. Uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E a menina era escrava, Márcio. Era serva. Né? Mas ela serviu bem. Porque ela era serva do rei. E disse a menina que foi pega por a tropa dele, Márcio, como escrava. Ali ela teve um papel excelente. Ela fez um papel excelente. Ela foi um instrumento de milagre naquela família. Ela fez a diferença. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta, Márcio. Essa menina conhecia um Deus, Márcio. Essa menina serviu um Deus. Essa menina tinha fé, ela não tinha medo. Ela sabia que ali ela estava diante de um general de guerra. Se o general pegasse a tropa, fosse lá e não conseguisse o milagre, ela estava em apuros. Mas ela não duvidou nem um segundo, porque ela conhecia o Deus de Israel, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus de milagre, o Deus de poder, o Deus que faz a diferença. E agora vai fazer a diferença. E disse a menina, a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta, um homem de Deus, um homem que faz a diferença, que está em Samaria. Onde está esse homem? Em Samaria. Aonde está você, profeta? Amém? E ele restauraria a sua lepra. Um homem que fala com Deus. Eu quero perguntar uma coisa para vocês hoje, aí do outro lado, né? Nossos ouvintes queridos, que a gente chama tanto. Você tem falado com Deus? Deus tem ouvido a sua voz? Você sabia que Deus quer que você fale com Ele? Um pai quer falar com o filho. E um filho tem que falar com o pai. É tão bom, né, Márcio? Nós temos nossos filhos e a gente sabe como é isso.
É tão bom ouvir a voz do seu filho, né, Márcio? Acordar de manhã e ouvir a voz dos nossos filhos. Você já falou com Deus hoje? Ele quer falar com você. Você quer ouvir a voz do Senhor? Abra o seu coração, sua mente. Eleve os seus olhos para o monte. Deus quer falar contigo, quer te guiar. Deus quer fazer você trilhar um caminho novo. Água viva, poder, unção, restaurar a sua vida. Deixe Deus te usar como instrumento, como aquela menina, ela estava cativa ali. Ela foi pega, ela foi cativa, mas ela estava livre pelo poder de Deus, Márcio. E ela fez a obra. Independentemente, eu creio que até mesmo ele libertou essa menina. Ou então ele segurou ali, Márcio. Espera aí, casa aqui, traga sua família. Você foi uma bênção para minha casa e você fique aqui. Porque você é bênção. Todo mundo quer ficar perto da bênção. E o abençoador é Deus. Aleluia. Amém? Então entrou Naamã, né? E notificou o seu senhor. Naamã correu, Márcio. Meu Deus. Imagina Naamã, Márcio, todo leproso. Né? Não sei se estava com mau cheiro, não sei. Geralmente lepra, antigamente não tinha o tratamento que a ciência hoje tem aqui, né? No nosso país e em todos os países. Hoje a lepra é uma coisa tratável, né? Tratável e quase não dá para identificar. Tem até atores famosos, né? Que tem lepra. E também é uma doença que até pega nas pessoas, né, Márcio? Até pega nas pessoas. Então a lepra é uma doença tipo um câncer de pele. E faz feridas. E Naamã agora descobriu, Márcio, o segredo do povo de Deus. O segredo que faz a diferença. Existe alguma solução para o problema dele. Aonde você iria para resolver o seu problema? Até onde, Márcio? Se alguém falasse assim, Márcio, o médico chegasse e desse uma carta aí na sua mão. Abre a carta. Márcio, pelo que eu tô vendo aqui, você tem 2 meses de vida. Acabou para você. Você iria aonde? Vamos dizer que você tem 1 milhão no banco. Você gastaria quanto para poder ser curado, Márcio? Todo o seu milhão, todo o dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, tinha muito ouro. Ele era rico. E ele era o segundo homem do rei. Então aquele homem, dinheiro ele tinha. Só que o dinheiro não podia comprar, Márcio, né? A saúde não se compra com dinheiro. Mas existe um Deus que é o dono da saúde, é o dono da vida, é da cura, né? E Naamã vai lá ter com esse Deus, né? Conversar com um homem que conversa com Deus. Aqui no versículo 5. Então disse ao rei da Síria, Naamã correu ao seu senhor, que é o rei. Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Mandou uma carta de rei para rei. Aí o negócio foi subindo de estágio, né? Mandou a carta de um rei para outro rei, para que atendesse bem Naamã lá. E assim foi feito. E foi, tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti estas cartas, saibas que eu te enviei Naamã. Meu Deus. Aí o negócio ficou sério. Ficou sério. O rei de Israel se tremeu todo na base, não estava muito correto, não estava diante de Deus na fidelidade, ficou assustado, né? E para que restaure a lepra. Então o rei de Israel pegou aquilo, Márcio, né? Chegar para um médico e falar que vai morrer e mandar o médico curar, ele vai curar? Só se for um homem de Deus, né? Fazer uma oração ali, né? Ter um contato com Deus, né? Guarda um contato com o teu Salvador. Vai se assustar, né, irmão? Vai ficar com medo, né? Vai ficar com medo. Ficou assustado. Porque sabia que o rei era bravo, Naamã também já tinha fama, né? E o rei se assustou. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou sua veste. Ficou tão nervoso que rasgou a veste. Era hábito dele. Quando ele sabia o que fazer, começou a rasgar as vestes diante de Deus, né? Rasgando as vestes têm muito significado, né? Se rasgando diante de Deus. Hoje em dia nós temos que quebrar o nosso vaso, né? Descer a casa do oleiro. Hoje em dia é diferente, Márcio. Quer falar com Deus? Desce a casa do oleiro, meu irmão.
Jejua, ora, desce a casa do oleiro. Aí você vai falar com Deus, né? Porque o nosso Deus é grande. E Ele está lá no trono dele. E aqui estão os pés dele. Nós somos servos, estamos nos pés dele. Desse Deus poderoso, nosso Pai, como eu falei. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer falar contigo. E Ele quer falar com você hoje. Para tirar essa lepra que tem, que Satanás quer jogar em você. Deus quer te lavar a sua pele e lavar seu coração e deixar você novinho em folha, igual um bebezinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aqui no versículo 7, né? O rei logo achou que era uma armadilha, né? Quem não deve não treme. Como ele estava devendo, não estava na posição, aí ele ficou achando que era uma armadilha, né? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus? E não era Deus mesmo, ainda bem que ele reconheceu, né? Que ele era só um rei. Para matar e vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ele achou que era uma armadilha, né? Porque ele não tinha como fazer. Mas alguém ouvindo isso, Márcio, no meio, né? No meio das ovelhas sempre tem umas ovelhas mais ativas, né? Os mensageiros. Então alguém ali também estava igual aquela menina. Não estava com a lamparina acesa, né? Tem as 5 virgens, que tá com as lamparinas cheias, a outra estava vazia. Então tinha alguém ali que estava com a lamparina cheia. Peraí, tem um profeta aí, que eu estou buscando a Deus, eu sei onde está esse profeta. Era um homem que tinha ligação. Um homem que servia a Deus, estava ali no rei, mas servia a Deus, ele sabia onde estava o profeta. Vamos buscar esse profeta, né? Vai ter que buscar o profeta para não perder a vida, né? Já estava com a carta na mão, né, Márcio? Com medo, tremendo, rasgando veste. E aqui, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, aí chegou, a conversa correu, né? Né, Márcio? A conversa correu. Foi o mensageiro. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu estava lá em casa, lá quietinho, Márcio, né? Escrevendo a palavra de Deus, orando, falando para Deus, né? Como os nossos líderes abençoados, Senhor abençoa o povo, guarda o povo, ensinando o povo, estava com o servo dele, né? E Eliseu estava tranquilo ficou, mas quem não deve não treme, né? Estava tranquilo, estava na posição, estava servindo a Deus com sinceridade, ficou quieto. Homem de Deus que o rei, aí foi lá para ele contar, né? O mensageiro rasgou sua veste, manda dizer ao rei, por que rasgou suas vestes? Pode vir, vem a mim, porque eu tenho contato com Deus. Vem até mim. Vamos orar junto. Vamos falar com o nosso pai. Aquele filho, mas que todo dia conversa com o pai, tem uma intimidade com o pai, né? Né? A gente quando conversa com Deus todo dia, quando a gente fala até com o nosso pai mesmo carnal, né? Com o nosso pai genético, né? Todo dia a gente conversa com o pai, a gente sabe como é que o pai tá, né, Márcio? A gente sabe como é que o filho tá, né? Se o filho tá doente, a gente sabe, Deus sabe. Se o filho tá precisando de comprar alguma coisa, a gente sabe. Se o filho tá precisando de um carinho, uma palavra, né, Márcio? Então, Eliseu era esse homem que estava em contato com Deus. E o rei, sem contato, foi buscar um que tinha contato, um que falava com Deus. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer, por que rasgaste as tuas vestes? É desespero, irmão. É desespero, né? Deixa-me vir a mim e saberá que há profeta. Existe um Deus em Israel e esse Deus não morre. Ele não é de pedra, ele não é de barro, ele é imortal. Ele que fez tudo. Ele fez as pedras, rochas, ouro, diamante. Ele que faz tudo. Ele pode, ele faz. Ele é imortal. Ele é impossível, Deus do impossível. Não existe essa palavra impossível para Deus. Aleluia. Não existe porta que Deus não abre. Deus abre porta no meio do mar para você passar. Aleluia.
Glória a Deus. Faraó estava atrás. Exército de cavaleiros, né? Espadas e lanças. O mar estava na frente. O povo murmurando e Moisés estava ali de frente. E Deus olhou para Deus, aquele homem que também tinha um contato com Deus. Guardava um contato com Deus. Fez uma aliança com Deus, mas para ele fazer essa aliança com Deus, teve que fazer algo, Márcio. Tirou a sandália dos seus pés e Deus falou: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Não é a terra, é a presença do rei. Glória a Deus. Não é o lugar, é a presença de Deus. Ela é santa. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo é o Deus de Israel. Começo, meio e fim, alfa e ômega. Ele pode tudo. Glória a Deus. Veio, pois, Naamã com seus cavalos. Cavalos também. Sem saber, né? Já sabia a palavra, mas agora eu tô até vendo que tá aqui também combinando com a palavra, né? Com seus cavalos, soldados, não sei, né? Quantidade de pessoas, né? Apesar que eles não tinham muito medo, né? Mas eles andavam preparados. Era um general de guerra, então andava preparado com as guerras, né? Com carro, com muito dinheiro, na porta de Eliseu, tentando comprar o homem de Deus. Isso é um grande engano também, né? Não se compra milagre, não se compra a bênção, não se compra a Deus, porque Deus que fez o ouro e a prata, não precisa de nada disso, né? Não precisa, simplesmente, ele quer a nossa fidelidade, um amor verdadeiro, né, Márcio? Aquele amor verdadeiro, o amor de Deus por você, ágape. Se você é bom, ele te ama, se você é ruim, ele te ama. Claro, tudo vai ser pesado na balança, né, Márcio? Se você faz maus atitudes, faz boas atitudes. Tudo é pesado na balança, né? E parou na porta de Eliseu, né? Achando que era assim que funcionava com o homem de Deus, mas não é assim. O homem de Deus verdadeiro, ele jamais se vende. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Nem Eliseu nem prestou tempo, Márcio, de sair para falar com esse homem. Com essa vaidade toda, com esse ouro todo. Eliseu, ouro? Que ouro? Meu ouro tá lá no céu, eita! Eu vou pisar em rua de ouro. Diamante vai ser, eu vou sentar em diamante lá. O meu Deus é dono de tudo. Porque o homem que anda com Deus, Márcio, tem intimidade, o filho, ele sabe que o Deus dele é Deus que fez diamante. Quando chegar lá no céu, já sabe que as portas são de ouro. As maçanetas devem ser cheias de diamante, Márcio, brilhante, pedra que a gente nem viu aqui na terra, né? A gente não tem essa condição toda, nem estamos procurando essa condição toda, porque nós temos um Deus todo-poderoso. E é só isso que nós queremos e precisamos. Então Eliseu mandou um mensageiro. Vai lá, já tinha chegado o mensageiro, já mandou o mensageiro voltar lá. Vai, já deu uma ordem para esse homem. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. A tua carne tornará purificada. Falou diante da palavra do Senhor. Porque quando ele foi o rei, ele já não mexeu mais. Só o que Deus me revelou agora. Ele não mexeu só com um profeta. Ele mexeu com uma nação. Ele veio com uma carta de uma nação e foi ao rei de outra nação. Então já poderia romper realmente uma guerra. Então de um rei foi para outro rei. 2 nações. E hoje a palavra fala, né? Reino contra reino, nação contra nação. Apocalipse. E esse homem se preocupou com a nação dele. E Deus automaticamente se preocupou com o povo dele e ia proteger o povo dele. Então usou esse santo homem de Deus, Eliseu, esse servo, esse escolhido, esse profeta, esse homem que tinha fidelidade, intimidade, obediência a Deus. A todo tempo Eliseu foi esse homem. É o homem da porção dobrada, mas, né? É um homem que falava intimamente com Deus e Deus era com ele. E teve várias experiências com Deus. Elias e Eliseu é o sucessor de Elias. Elias era o quê? Era o homem que tinha uma capa e punha a capa e o rio se abria. Era o homem que falava para de chover e parava de chover. Era o homem que pedia a Deus chova e chovia. Era esse homem de Deus. Eliseu era o servo desse homem. E aprendeu. Você aprende
com que os embaixadores de Cristo, os pastores da igreja, né? Os homens que obedecem a palavra, são os espelhos da igreja, o anjo da igreja do Senhor. E aqui então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará limpa. Porém Naamã muito se indignou. Naamã era muito orgulhoso, mas estava acostumado a ter servo para tudo, né? Deveria ter servo até para botar o sapato dele, para limpar a armadura dele, para fazer tudo para ele. Só que ali era diferente, ele era servo do Senhor, não era servo do Naamã. Era o profeta de Deus. Porém, Naamã se indignou, não gostou da resposta, né? Tava todo leproso, Márcio. Mas queria que a benção fosse tratada como príncipe. Não é assim que funciona, né? E Naamã muito se indignou. Eis que dizia comigo, olha o pensamento dele: certamente que ele vai sair, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará na sua mão no lugar, restaurará a sua lepra. Então, Naamã queria que fosse como os milagres de Jesus. Não. Deus age como ele quer. Não é como nós queremos. O modo, a forma, o dia, a hora é como Deus quer. Não é como eu quero. Não é como você quer. Você não manda. Vaza, obedece. Você obedece. Quando você aprender a obedecer, não é ABC, não. É obedecer. O segredo da vitória é obedecer. 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, é assim que funciona. Para Deus é sempre obedecer. Naamã teve que aprender a obedecer. Quer a cura? Quer o milagre? Obedeça. Porém, Naamã se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são assim, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Tá vendo, Márcio? Às vezes a pessoa quer as coisas fáceis, mas às vezes o caminho é difícil. O caminho apertado é o que vai levar você ao céu. Quando você faz as coisas corretas, ela pode demorar mais um pouco. Quando você vai para o caminho largo, você pode passar de carro, de caminhão, de avião, de tudo. Se você for no caminho apertado, vai passar só você. E assim é a nossa vida. Nós temos que fazer as coisas certas para dar certo, né, Márcio? Começa a fazer, tá tudo fácil. Tudo tem o quê, Márcio? Tudo tem um começo, meio e fim. Parece que tá fácil agora, lá na frente vai dar problema. Por isso que é melhor obedecer. Amém? Então chegaram-se ele, seus servos, e lhe falaram, e disseram. Então o que Deus usou, Márcio? Deus usa quem ele quer, né? Aqui Deus vai usar o servo de Naamã. Aqueles rapazes que trabalhavam com Naamã, que amavam Naamã, né? Porque Naamã era um homem valoroso, um homem dedicado ao rei. Ele foi também, Márcio. Naamã, eu gostei da atitude de Naamã. Naamã foi no lugar certo, na hora certa. O que ele foi? Ele foi buscar a benção dele. Você está parado em casa. Você precisa buscar a sua bênção. Onde você está? No carro? No avião? Onde você está? Na casa dos seus pais? Na sua casa? Na casa de um amigo? Aonde você está? Você tem que buscar a sua bênção. Quem pode te abençoar? O dono da bênção é Deus. E o filho dele é a porta. É Jesus Cristo. Busque no lugar certo. Só ele pode mudar o seu coração, o quadro da sua vida. Então chegaram ele e disseram, né? O servo chegou para ele falando e disseram. Não chamou ele nem de patrão, nem de capitão, de nada, nem de Naamã. Chegou como um filho, né? Desde o começo a pregação foi filho, né? Agora eu tô te vendo que a gente vai fechar aqui como filho, né? Chamou ele de pai. Chegou mansamente, né?
Né? Jesus é assim, né, Márcia? Aquela voz suave, né? Meiga no seu coração. Meu pai, se o profeta lhe disser alguma coisa grande, que ele já conhecia Naamã, né? Você não ia fazer? Se pedisse ele assim, Naamã, tem que esse ouro todo aí, vai lá, busca mais uma 2, 3 carroças de ouro, Naamã, rapidinho, né, Márcio? Estava acostumado com ouro, mas com Deus não é com ouro. É com humildade. O que Deus queria? Humildade dele. Deus queria tocar nele, curar ele. Deus queria curar aquele homem. Deus queria salvar ele e a família dele e o povo dele. E a palavra foi levada através dele. E assim foi feito. Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele, vai, lava-te e ficarás purificado. O profeta está ajudando, está ensinando o caminho. O profeta está dando, como vou dizer, uma receita médica. Vai lá, toma esse remédio, você vai ficar curado. Vai lá, entra nessa água, você vai ficar purificado. É a cura. Está tão perto de você a cura. Está tão próxima. Não desista da sua cura, da sua libertação, da salvação da sua família. Às vezes está tão pertinho a sua bênção, você vai desistir agora? Não desista dos seus sonhos. Não desista de você. Não desista do milagre. Deus pode te dar um milagre. Mas você tem que obedecer. Amém? E aqui Naamã vai obedecer e vai ser purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne, como carne de um menino, ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a comitiva. Vai ficar tudo feliz, né, Márcio? Na hora que Naamã mergulhou, uma fé. Na hora que mergulhou a segunda vez, 2, esperança, né? Na hora que mergulhou a terceira vez, obediência. Mergulhou a quarta, perseverança. Mergulhou a quinta, começou a confiar em Deus. A sexta e a sétima, o milagre aconteceu. Ele ficou alegre, feliz, purificado. Meu Deus, imagina o milagre diante dos nossos olhos. Hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida. Vamos orar? Amém? Amém. Meditando aqui nessa palavra, né, para finalizar. E Naamã, né? Naamã. Ficou tão feliz que queria recompensar o homem de Deus, né? E o que aconteceu? Não, mas aí vamos. Hã? Vamos para a próxima parte, né? É a próxima parte, né, gente? Segura aí. Espera, tá bom? É benção, gente. Ó, você de longe, você de perto, muito obrigado. Vamos orar agora. Amém. Que essa palavra fique no seu coração, né? Como é que Deus é tremendo, né? Maravilhoso. Amém. Pode orar. Vamos orar? Senhor, eu não sei qual situação, mas o Senhor sabe. Os seus olhos vê. Aleluia. Visite este lar, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Senhor, esperança, fé. Que o Senhor venha dar, Senhor, os frutos do Teu Espírito Santo a essa pessoa, Pai. Glória a Deus. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer essa vida, Pai. Renovar, restaurar, curar, limpar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém.